Fala, emergencista. Meu nome é Bruno Leite e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. E se tem uma coisa que gera dúvida na emergência, é a primeira crise epiléptica. O paciente convulsiona, chega ao pronto-socorro meio perdido e pronto, começa o debate. Tem que internar? Faz tomografia? Começa anticonvulsivante ou manda para casa? E o medo de liberar e o paciente convulsionar de novo na porta do hospital? Então vamos acabar com essas dúvidas agora. Primeira coisa que precisa estar clara: ter uma crise epiléptica não significa ter epilepsia. O que define epilepsia é a predisposição sustentada a ter crises. Já a crise epiléptica pode ser um evento único, isolado e nunca mais se repete. As crises podem ser classificadas em provocadas, aquelas que têm um fator externo causando a hipoglicemia e abstinência alcoólica, uma infecção do sistema nervoso central. Pode ser uma crise sintomática aguda, aquela que ocorre até 7 dias após um evento neurológico agudo, como um AVC, um TCE, neurocirurgia. Existem ainda as crises sintomáticas remotas, que são causadas por lesão cerebral antiga, por exemplo, uma neurocicercose calcificada ou uma cicatriz de AVC. E a epilepsia, diagnóstico que exige 2 crises não provocadas, com intervalo maior que 24 horas, ou uma crise não provocada e alto risco de recorrência. Mais da metade das crises que atendemos na emergência são provocadas, ou seja, se você não tratar a causa, vai continuar convulsionando. No atendimento inicial, não foge do ABC da emergência sempre. Proteja a via aérea, avalie a necessidade de aspiração e administre oxigênio se precisar. Cheque sempre a glicemia capilar. Hipoglicemia convulsiona, mas não precisa de anticonvulsivante, só de glicose. A anamnese deve ser bem feita. Pergunte para os acompanhantes como começou focal e generalizou, teve aura, quanto tempo durou, houve mordedura de língua, com perda de urina ou confusão prolongada, tem histórico de crises anteriores. E aqui fica uma dica: síncope pode ter abalos mioclônicos reflexos. Se o paciente ficou pálido, teve uma queda flácida e recuperação rápida, pense em síncope antes de epilepsia. Mas Bruno, eu preciso pedir exames? Bom, se for uma crise claramente provocada, por exemplo, por hipoglicemia, uma infecção do sistema nervoso central, abstinência de álcool, investigue a causa, não a crise. Se não houver um fator claro, aí os exames são úteis. Os distúrbios eletrolíticos, por exemplo, são causas comuns de crises. Uma gasometria com lactato para avaliar a acidose pós-crise, excluir causas metabólicas. Não se esqueça que a própria crise convulsiva pode provocar aumento do lactato, ok? Avaliar a função hepática e a amônia pode auxiliar no diagnóstico de uma encefalopatia hepática, que pode simular epilepsia. E a TC de crânio sem contraste? Se houver sinais focais, suspeita de trauma ou déficit neurológico persistente. Punção lombar? Só se houver suspeita de meningite ou de encefalite. E o eletroencefalograma na emergência? Se disponível, ótimo. Mas o eletro normal não exclui epilepsia. Precisa iniciar anticonvulsivante? A maioria dos pacientes não precisa sair da emergência tomando anticonvulsivante. Mas tem algumas exceções. Pacientes portadores de lesão cerebral prévia, como AVC, TCE, crises que ocorrem durante o sono, por ser associadas a maior taxa de recorrência, um eletroencefalograma com atividade epileptiforme e história familiar de epilepsia. Se o paciente tiver baixo risco de recorrência, o ideal é não iniciar anticonvulsivante e encaminhar para o neurologista. Se o risco for alto, pode-se considerar o levetiracetam, a lamotrigina ou valproato, mas sempre com segmento especializado. E aqui entra um velho tabu: e a fenitoína de rotina? Não obrigado. Fenitoína tem toxicidade alta, interações medicamentosas e não reduz recorrência de primeira crise. Então, vamos dar uma olhadinha no que não fazer? Não prescreve a fenitoína na primeira crise. Não ignore déficits neurológicos pós-crise. Se eles persistirem, devem ser reavaliados. Não confunda síncope com epilepsia. A queda flácida com abalos curtos e recuperação rápida, pense em síncope.
E se bateu a dúvida entre síncope e crise epiléptica, usa esse checklist. A síncope dura segundos, tem gatilho claro como calor, dor ou mesmo jejum. A queda é flácida e a recuperação é rápida. Já a crise epiléptica dura mais de 1 a 2 minutos, tem uma mordedura de língua lateral e um período pós-ictal prolongado. As mioclonias pós-síncope existem, mas são curtas e não têm fase tônica. Em resumo final, a primeira crise é diferente de epilepsia. Investigue as causas reversíveis, como glicose, eletrólitos e infecções. Tomografia de crânio, só se houver déficit focal ou suspeita de trauma. O eletroencefalograma não define diagnóstico da emergência. Não inicie anticonvulsivantes de rotina. Fenitoína, nem pensar. Síncope pode ter abalos. Cuidado com o diagnóstico. Então agora, se alguém te perguntar no plantão o que fazer com um paciente que teve uma crise e já acordou, você já sabe a resposta. E lembre-se, emergencista, medicina de emergência é baseada em evidência, não em achismo. Se você curtiu mais esse bônus de emergência, manda no grupo, compartilhe com os colegas e até a próxima com mais conhecimento bom e conhecimento rápido.